Alô gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Estamos no episódio 79 e eu sei que desapareci. Olá outra vez. Peço imensa desculpa pelo meu desaparecimento, mas como vocês sabem, eu vos tenho dito nos últimos 6 meses em que tenho gravado este podcast, a minha vida anda uma correria. Isto de ser mãe não é tarefa fácil, obviamente ninguém esperava que fosse, mas ser mãe num contexto não só de pandemia, mas também num contexto em que eu tive de mudar de casa e que estou a fazer todos os esforços para poder voltar para Lisboa o mais rapidamente possível, faz com que eu não tenha tempo para coçar o rabo. É verdade. Novidades do último mês. Olhem, posso-vos dizer que para além de uma grande onda de desmotivação em termos de gravar conteúdo aqui para o YouTube, não que eu tenha deixado de gostar de o fazer, mas para além de eu não estar num sítio em que isso seja propício a ser feito, a gravar, eu não tenho cenários bonitos, eu vivo no meio do campo com vizinhos que têm tipo porcos e galinhas ao lado e há sempre muito barulho, há sempre muita gente a andar aqui por casa a fazer barulho também, e para além disso tenho o Duarte, que é bebê e precisa de mim, embora ele neste momento tenha 5 meses e já esteja infinitamente mais independente. Eu já consigo ter, imaginem, antes ter aqui meia hora para estar a gravar um episódio do podcast era tipo um acontecimento, eu estava sempre com o coração nas mãos porque ele a qualquer momento podia começar a chorar e precisar de mim, tipo, especificamente de mim, estão a perceber? E agora já não, ele agora já aguenta muito mais tempo sozinho, muito mais tempo a dormir, e mesmo quando acorda nem sempre é precisar de maminha, por exemplo, às vezes quer apenas companhia, e companhia tanto pode ser o Ricardo como outra pessoa qualquer a dar-lhe, e não tem de ser obrigatoriamente eu. Então isso faz com que eu esteja um pouco mais aliviada nesse sentido e como eu tenho partilhado convosco, a fase recém-nascido para mim foi muito complicada e é algo que eu não tenciono repetir, porque foi mesmo, imaginem, eu às vezes olho para as fotografias do Duarte em pequenino, tipo, como se ele agora fosse muito grande, não é? Mas olho para as fotografias dele em recém-nascido e é tipo, ai que fofinho e que saudade dele ser daquele tamanho, mas ao mesmo tempo, mesmo as fotografias, eu sinto aquela carga de energia negativa que eu estava a sentir naquela altura, de estar tipo overwhelmed com tudo e não ter tempo, de ser toda aquela mudança e ser muito difícil, portanto eu não tenho saudades nenhumas de ter um recém-nascido, e como vocês sabem eu só quero ter um filho, pelo menos é esse o meu plano por enquanto. Eu nunca digo nunca, mas eu acho pouco provável que isso venha a acontecer, a não ser que seja mega acidente, estão a perceber? E eu não sei como é que as pessoas, tipo, isto completamente sem julgamento, isto é meio que numa vertente de admiração. Eu não sei como é que as pessoas conseguem, depois de ter um filho, e à medida que ele vai crescendo, irem recuperando um pouco a sua independência, a sua individualidade e o seu tempo, como é que conseguem ter outro e voltar a perder tudo outra vez? E para pessoas que querem ser mães ou pais e que me estejam a ouvir, não deixem que isto vos assuste. Aliás, eu acho muito importante partilhar este lado mais, não quero dizer negro, mas pronto, da maternidade, porque fala-se muito da parte cor-de-rosa, que é realmente incrível, ter o nosso bebê e amamo-lo acima de tudo, e isso é mesmo verdade, e mesmo nos momentos difíceis basta ele olhar para nós ou ele sorrir e passa tudo ali naquele instante e faz tudo valer a pena, mas isso não apaga as partes más e as partes difíceis. Eu não passei muito por isso, mas sei que é um dos maiores problemas na maior parte das pessoas, que é as noites sem dormir, que é o choro sem saber o que se passa, que é os sustos que se podem apanhar e, acima de tudo, perdermos tempo para nós, para fazer as coisas que gostamos, para estarmos com os nossos amigos. Portanto, eu acho também importante partilhar estas coisas para as pessoas não se sentirem enganadas, porque eu acho que é uma coisa bastante comum, é as pessoas irem à maternidade, entre aspas, com esta noção de que é tudo maravilhoso, e depois apercebem-se que se calhar a maior parte do tempo as coisas são muito difíceis e de vez em quando têm aqueles momentos que fazem tudo valer a pena, e não ao contrário, que eu acho que é essa a noção que a maior parte das pessoas tem, que é quase sempre bom e de vez em quando é difícil, e eu acho que é ao contrário. Portanto, aqui fica o meu aviso e a minha partilha honesta. Vocês sabem que eu gosto de partilhar as coisas
como elas são e como eu as vivo, e nunca seria capaz de ir para aqui dizer que é tudo rosas e arco-íris, quando nem sempre é. Mas pronto, isto para dizer, desculpem, tenho que me assoar, porque rinite alérgica, vocês já sabem o que é que a casa gasta. Mas pronto, isto, o que é que eu estava a dizer? Pronto, embora eu me sinta um pouco mais leve nesse sentido, porque o Duarte já está muito mais independente e está tão engraçado. Eu estou a adorar esta fase em que ele está a começar a explorar tudo e já agarra as coisas e toca e mexe e sorri imenso e já começa a querer palrear, anda sempre a fazer assim sonzinhos, e é muito gira esta fase agora dos 4, 5 meses. Realmente disseram-me que a partir dos 3 meses melhorava tudo e que tornava-se tudo mais fácil e mais giro, e eu subscrevo a 100%, acredito que não seja assim para toda a gente, mas para mim foi da noite para o dia. Parecia que no dia em que ele tinha 2 meses e 31 dias, estava tudo difícil, e a partir do momento em que ele fez 3 meses, no dia a seguir parece que ficou tudo mais fácil. Foi mesmo, e nos bebés as coisas são assim, um dia está tudo de uma forma, no dia a seguir muda completamente. Eles mudam muito rápido, crescem muito rápido, todos os dias há novidades na forma que eles interagem e no que eles fazem e nos sons que eles dizem, é muito engraçado. Mas pronto, independentemente disso e de eu estar a sentir esse alívio em termos de tempo, de coisas que eu possa fazer, todos os nossos esforços e energias estão canalizados para a nossa volta em Lisboa. Como eu tenho partilhado convosco, nós temos um apartamento em Tavira, e a nossa ideia inicial era vendê-lo para depois comprar uma casa em Lisboa. Mas acabámos por mudar de ideias e decidimos que não era muito inteligente da nossa parte perder um imóvel e património, que é sempre uma coisa boa, porque independentemente de nós conseguirmos ou não vender o apartamento de Tavira, nós nunca conseguiríamos o dinheiro todo para o tipo de apartamento que pretendemos comprar em Lisboa, percebem? Porque Lisboa é mais caro, ou seja, para nós comprarmos um apartamento com o mesmo nível daquele de Tavira que vamos vender, teremos sempre de pagar mais. Ou seja, para nós não nos fazia muito sentido, pelo menos para já, estar a vender aquele apartamento, arrecadar o dinheiro que faríamos com ele, mas depois ainda termos que pedir empréstimo para outro tanto dinheiro para podermos comprar um apartamento que nós quiséssemos em Lisboa, principalmente sabendo que é muito difícil os bancos nos emprestarem esse dinheiro, porque tanto eu como o Ricardo somos trabalhadores por conta própria, a recibos verdes, e os bancos não gostam nada disso. Portanto, vai ser muito complicado nós conseguirmos algum tipo de empréstimo. Então decidimos alugar o apartamento de Tavira, e já está alugado neste momento. Portanto, primeira etapa concluída, e agora estamos a remodelar um apartamento dos pais do Ricardo que tem estado nos últimos anos alugado, e agora, por causa do Covid, os inquilinos que lá estavam acabaram por sair. Então nós achámos que era uma boa oportunidade para remodelar o apartamento, pôr aquilo tudo fixe e pôr a arrendar novamente, só que a um preço mais alto, pronto. Então, pronto, vai ser com essas duas rendas de apartamentos que nós vamos ter que vamos voltar para Lisboa, arrendando um apartamento. Claro que sempre num teor temporário, mas num temporário, imaginem, não é temporário de um ano. A ideia é se calhar ficarmos 3, 4 anos num apartamento arrendado em Lisboa, enquanto conseguimos não só juntar o dinheiro para comprar o apartamento, ou para fazer a entrada de um apartamento que a gente queira comprar, como para também fazer a pesquisa com tempo, e porque comprar uma casa não é a mesma coisa que arrendar uma casa, não é? Quando vocês compram uma casa, convém gostarem mesmo, ser numa zona que vocês gostam mesmo, porque acaba por ser um compromisso mais sério. E por mais que se calhar se vocês arrendarem e não gostarem da casa, tipo, não gosto da cozinha desta casa, tipo, ok, estou a arrendar, enfim, mas se for para comprar,
uma pessoa tem que ser um bocadinho mais exigente porque vai ser a nossa casa, em princípio, pelo menos no nosso caso, a ideia é comprar o nosso apartamento dos próximos, sei lá, mínimo 10 anos, estão a perceber? Então nós preferimos fazer isso já estando em Lisboa, porque nós já passámos pela experiência, quando nós morávamos cá no Algarve e decidimos mudar-nos para Lisboa, passámos pela experiência de estar a tentar arrendar um apartamento estando cá, e vamos passar por isso outra vez, não é? E pronto, é muito complicado, porque quando uma pessoa encontra um apartamento que gosta minimamente e que o preço está dentro do orçamento, é uma correria, não só porque sabemos que, tal como nós, outras tantas pessoas vão estar interessadas, como depois temos que marcar a visita e não é do género, ok, posso marcar a visita para o fim do dia ou para daqui a 2 horas que está a meia hora de distância. Não, nós estamos a 3 horas de distância, é uma viagem grande, então é muito chato fazer isso. E nós não queríamos fazer isso com toda a questão da compra da casa, que é todo este compromisso que eu vos falei. Portanto, é este o nosso plano. Portanto, a partir do momento em que nós acabemos as remodelações deste tal apartamento e o ponhamos a arrendar, e seja arrendado, pronto, vamos começar a procurar o apartamento em Lisboa para podermos voltar. Portanto, a nossa estimativa é voltarmos a Lisboa mais para o fim do ano, a partir de outubro. Espero que consigamos, porque estamos todos a precisar disso. Eu acho que já nem sou só eu, nem só o Ricardo, acho que tanto a minha mãe como o meu avô estão a precisar também de voltar minimamente às suas rotinas, de estarem, pronto, sem 2, 3, neste caso 3 intrusos cá dentro, por mais que sejamos da família e gostamos todos de estar uns com os outros. Eu acho que já passou da altura e eu tenho notado muito isso. Tipo, eu já saí de casa há 5 anos e por mais que eu adoro a minha família e a minha mãe especificamente, por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, sempre tive, nós sempre falámos de tudo, sempre nos demos super bem, nunca houve assim discussões, mas o ter saído, estar 5 anos praticamente a ser independente, a viver só com o Ricardo, e agora ter voltado, eu sinto que provavelmente está a prejudicar mais a nossa relação do que a melhorá-las, percebem? Não que andemos a discutir, mas eu sinto que ao estar 5 anos fora de casa, eu criei as minhas rotinas, os meus hábitos, as coisas que eu gosto de fazer, da forma que eu gosto de fazer, e a minha mãe criou as dela também à parte, percebem? E nem sempre as coisas batem certo quando nos voltamos a juntar. Tipo, ela gosta de fazer as coisas de uma maneira, eu gosto de fazer as coisas de outra maneira. E às vezes há assim choques, não choques que deem confusão ou que dê discussões, mas o suficiente para eu para me dar aquela cena tipo, ok, eu preciso mesmo de voltar a ter uma casa minha, de voltar a ser só eu, o Ricardo e agora o Duarte, porque é essa a minha rotina e a minha vida nos últimos anos e era assim que eu era realmente feliz. Tipo, eu a viver com o Ricardo nunca houve um momento, um segundo que fosse em que eu desejasse que isso mudasse, percebem? Nunca desejei voltar a viver com a minha mãe, nunca desejei viver sozinha. Eu sempre soube e sempre senti que era assim que era suposto eu estar, a viver com o Ricardo, com a nossa casinha, a nossa rotina, a forma que a gente gosta de fazer as coisas, a gastar o dinheiro onde a gente gosta de gastar, sem ter ninguém a questionar se é certo ou errado. E não digo que a minha mãe e o meu avô façam isso, mas às vezes uma pessoa, mesmo que as pessoas não julguem, nós sentimos aquela cena de será que eles vão julgar por nós estarmos a fazer isto, a gastar dinheiro naquilo, a perder tempo nisto. Pronto, é sempre aquela cena, tipo, quem... Eu sei que muita gente nestes últimos 2 anos da pandemia se encontra em situações muito semelhantes à minha. Eu quando fiz o vídeo, há uns tempos atrás, quando fiz aquele vídeo assim um pouco mais poético a falar sobre a questão toda de não me estar a sentir bem aqui, de querer voltar, recebi não só muitos comentários, como muitas mensagens de pessoas a agradecer e a dizer que tinham gostado imenso do vídeo porque se identificavam a 100%, porque também já viviam sozinhos ou com os respectivos cônjuges ou até com amigos e que por causa da pandemia perderam o emprego e tiveram que voltar à casa da família, à terra natal, e que estavam a sentir meio perdidas e que não se sentiam 100% elas, e é sem dúvida o que eu tenho sentido nos últimos tempos, porque por mais que
lá está, tipo, eu adoro o Algarve, eu adoro a minha família, obviamente, eu adoro saber que tenho os meus amigos aqui perto, e isso é sem dúvida das partes que me vai custar mais quando eu voltar para Lisboa, lá está. Eu acho que a partir do momento em que eu saí do Algarve e passei a viver em Lisboa, eu dividi o meu coração em dois, irremediavelmente, porque eu nunca vou ser 100% feliz aqui no Algarve, porque eu adoro viver em Lisboa, mas eu também nunca vou ser 100% feliz a viver em Lisboa, porque vou ter sempre a minha família e grande parte dos meus amigos aqui, percebem? Agora, a questão é pôr as coisas na balança e perceber no meu dia-a-dia onde é que eu me sinto melhor. E eu não tenho dúvidas nenhumas que é em Lisboa que eu me sinto melhor. Eu adoro a cidade. Adoro a cidade. Sempre que eu falo nisto arrepio-me porque... Opá, sabem quando vocês estão num sítio e sentem a 100% que é ali que devem estar? Eu sinto isso com Lisboa. Por mais que haja coisas que eu ainda não sinta que seja natural em mim. Quando estou em Lisboa, por exemplo, eu aqui no Algarve, é das coisas que eu mais gosto de cá no Algarve, é pegar no carro e poder ir a qualquer lado, saber que não vou ter praticamente trânsito nenhum, as estradas não são muito complicadas, consigo encontrar sempre estacionamento em qualquer lado que eu vá, praticamente, e em Lisboa isso não é assim. Eu acho que também já tinha falado isto algures neste podcast. Em Lisboa não é assim, para além de... Se vocês viverem tipo, numa zona minimamente central, nem compensa vocês andarem de carro, o que é bom. Eu adoro andar de metro, portanto é muito mais prático, acho eu. Mas se vocês viverem assim mais na periferia, já precisarem de carro, para ir para os sítios é muito, muito chato. Porque o trânsito é uma... grande confusão, principalmente, obviamente, às horas de ponta. As estradas em si são mais confusas porque, obviamente, a cidade é maior, tem mais coisas, então tem mais, tipo, mais desvios e coisa e tal, e se vocês não estão na faixa certa, às tantas vão dar ao outro lado da cidade. Isso, obviamente, é uma coisa que requer alguma prática. E eu sou sincera, sempre que... Mas já cá no Algarve é a mesma coisa. Eu não adoro conduzir, então 90% das vezes em que eu e o Ricardo vamos no carro é ele a conduzir, porque ele gosta de conduzir, não se importa, e eu a maior parte do tempo não apetece. E em Lisboa isso ainda se intensifica mais justamente por esta confusão toda, que eu prefiro... fugir. Mas sim, mas a partir do momento em que a gente vai para Lisboa tem de ser uma coisa que eu vou ter que me sujeitar, porque eu não quero ser uma atadinha, não é? Principalmente agora com o Duarte, não tarda mais ano, menos ano, mais mês, menos mês, havemos de eu colocar numa creche, no infantário, e a probabilidade de eu conseguir fazer esse trajeto de metro ou qualquer coisa assim do género é bastante pouca, portanto há uma grande probabilidade de eu ter de fazer isso todos os dias e deixá-lo à escolinha de carro, portanto eu tenho que me saber desenvencilhar. Mas sim, apesar de nessa pequenina coisa, acho que é assim a única coisa que eu sinto em relação a Lisboa, que não me sinta tão bem e tão à vontade em relação aqui ao Algarve. E sim, praias, obviamente. Digam o que disserem, praias em Portugal não há melhor do que no Algarve. Portanto, é isso. Mas sim, estou contente e tenho gostado. Embora tenha estado mais desligada aqui do podcast e do YouTube, eu sinto que este tempo que estive afastada, e eu vou continuar, lá está, eu estou a gravar este podcast agora, mas eu até voltar para Lisboa, eu não vou prometer a regularidade que é habitual no meu canal e que tem sido ao longo destes anos, porque lá está, estamos todos, tanto eu como o Ricardo e a minha mãe, coitadinha, que tem estado a matar-se a trabalhar para nos ajudar nas remodelações lá do apartamento, estamos 100% focados em acabar aquelas remodelações o mais rapidamente possível. Não só porque é uma chatice fazer aquilo, e eu odeio fazer este tipo de cenas, como quanto mais rápido acabarmos, mais rapidamente pomos a arrendar, mais rapidamente temos dinheiro e oportunidade para voltarmos para Lisboa. Portanto, eu estou-me a focar nisso, e ao estar todos os dias
das 9 às 7 dentro daquele apartamento, obviamente fico sem tempo e sem vontade, não só para gravar, como depois para editar, que também requer muito tempo. Portanto, eu nem sequer estou a encher a minha cabeça com isso, e sempre que houver oportunidade, como hoje está a ver, eu gravo tanto o podcast como para o YouTube. Neste momento também estou a gravar um vlog, que eu sinto que é agora o tipo de conteúdo que eu provavelmente vou gravar mais para o YouTube, porque acaba por ser mais simples. Eu não tenho que estar a fazer pesquisas ou a elaborar meio que um roteiro para depois, não é roteiro, mas vocês percebem, apontamentos, uma estrutura para eu seguir no vídeo. Basta ligar a câmera e ir gravando o que vá acontecendo na minha vida de minimamente interessante, o que neste momento também não é fácil, porque lá está, eu estou sempre enfiada dentro da porcaria do apartamento a fazer obras. Portanto, é isto. Eu também sinto que não vale a pena eu estar a gravar só por gravar e a picar o ponto se não tenho nada de interessante nem para mostrar nem para dizer, e acabar por me focar nisto de voltar a Lisboa o mais rapidamente possível, e depois sim, quando lá estiver, eu sinto que vai voltar tudo mais ao normal. Acredito que não a 100%, porque lá está, existe um Duarte na minha vida agora que me ocupa muito tempo, mas que as coisas vão melhorar e voltar mais ao normal. E pronto, olhem, são esses os updates. Para além disso, também quero voltar a Lisboa para voltar a tatuar. É algo que eu tenho sentido muita saudade de fazer, não só por a questão financeira da coisa, não vou ser hipócrita e dizer que essa não é uma parte importante, porque é. Sinto muita falta do dinheirinho que fazia quando estava a trabalhar e a tatuar, mas o estar a trabalhar mesmo, sentir que sou útil, e eu adoro tatuar. O momento de tatuar em si é uma coisa que eu adoro, e sinto muita falta, porque daqui a bocado eu deixei de tatuar em outubro, portanto já não falta assim tanto tempo para fazer um ano que eu não tatuo, e vai fazer provavelmente mais de um ano que eu não tatuo, portanto já começo a sentir assim algumas saudades, mas pronto, é tudo uma fase. E eu sei que ainda no outro dia eu estava a ter uma conversa com o Ricardo e estávamos a falar sobre isto tudo que tem acontecido connosco nos últimos tempos, e apesar do Duarte ter sido um acidente, ele já estava planeado, mas a nossa ideia era começar a tentar mais ou menos na altura em que ele nasceu, percebem? Portanto, houve assim veio uns 9 meses precipitado, mas acabou por tudo, fez tudo sentido, percebem? E o Ricardo é que me estava a dizer, e é muito raro o Ricardo fazer esse tipo de análises, porque ele é muito aquela pessoa que vive um momento e não pensa nem muito no passado nem no futuro. Lá está, eu sou uma pessoa que perde muito mais tempo a pensar nesse tipo de coisas e se calhar a tentar encontrar significados naquilo que acontece na vida, mas por acaso essa conversa começou por ele, e ele dizer: "Ei, já viste?" Apesar do Duarte ter vindo antes do tempo, supostamente, e ter vindo em pandemia, que obviamente não era uma situação fixe, tipo, apesar de tudo, perdemos muita coisa. O Ricardo não foi a nenhuma consulta, eu não tive visitas durante o internamento, eu não consegui praticamente estar com amigos nenhuns enquanto estava grávida. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, e até hoje é uma coisa que me deixa um pouco triste, não ter aproveitado mais a minha situação de grávida, que sempre foi um sonho para mim, que eu sempre sonhei com isso e queria tanto ter andado vaidosa a mostrar a minha barriga a toda a gente na rua, e a maior parte do tempo tive que fazê-lo fechada em casa. Mas a verdade é que ter acontecido isto durante a pandemia não só fez com que nós viéssemos para a casa da nossa família, o que nos permitiu poupar algum dinheiro ou não ter algumas despesas extra, como também nos permitiu ter mais tempo para estar 100% do tempo com o Duarte e lá está, estar 100% presente, percebem? Dar-lhe o apoio que ele precisa nesta altura, e que eu acho que é tão importante, porque se formos a fazer bem as contas, ele está quase a fazer 6 meses, e
num panorama normal, seria o fim da nossa licença de maternidade e paternidade, ou seja, ao fim dos 6 meses normalmente é quando as pessoas voltam ao trabalho e em que nós teríamos de pensar em colocar o Duarte ou num infantário ou de arranjar uma babysitter, uma ama, o que fosse. E para mim é muito estranho pensar isso porque ele para mim ainda é tão pequenino e eu ainda sinto que preciso de estar constantemente com ele, percebem? A zelar por ele e a forma que eu quero que as coisas sejam feitas, porque ainda há muita coisa que é feita com os bebés e a forma que se abordam os bebés e educam os bebés ainda está muito colada ao tradicionalismo e a coisas que sempre se fez e eu fiz isto e não morri e estou cá, tipo, estão a perceber? A partir do momento em que uma pessoa é mãe começa a ouvir isso todo o santo dia, principalmente se vocês tiverem algumas ideias de educação um pouco diferentes daquilo que é considerada norma, vocês vão ser questionados muitas vezes. E eu sei que se colocasse o Duarte no infantário ou com uma ama neste momento, haviam coisas que eu quero que sejam feitas que não seriam feitas da forma que eu quero e coisas que eu não queria que fossem feitas e que seriam feitas, percebem? E então eu ainda estou a sentir que preciso desse controle na vida dele neste momento, porque estes primeiros, claro que todos os anos são importantes, mas eu sinto que este primeiro ano de vida de um bebê é fulcral para aquilo que ele será no futuro, e eu quero tentar estender isso o máximo tempo possível, por mais que obviamente sim me custa não ter tempo para ir ao cinema, por exemplo. A semana passada eu era para ter ido ao cinema pela primeira vez com o Ricardo desde que o Duarte nasceu, mas a minha mãe não pôde ficar com ele, então já não fomos, já não sabemos se vamos conseguir ver esse filme que iríamos ver e pronto, faz parte. É difícil obviamente negar essa parte do nosso convívio enquanto casal e até em termos individuais, mas o Duarte só vai ser bebê uma vez, percebem? E às tantas não é assim tão grave em retrospectiva percebermos que se calhar perdemos um ano da nossa vida em que não fizemos as coisas exatamente como e quando queríamos, mas que isso teve um impacto positivo na forma como ele se desenvolveu e cresceu e amadureceu, percebem? Portanto, porquê é que eu comecei a falar disto? Não sei, perdi-me. Estou a ouvi-lo a chorar de fundo, por isso é que me estou a desconcentrar. Desculpem lá, mas uma pessoa a partir do momento em que tem um bebê, isto parece literalmente uma antena parabólica e nem que ele esteja a metros e metros de distância, eu consigo ouvi-lo a chorar. E às vezes ele nem está a chorar e eu estou a ouvi-lo a chorar. É tipo um ecozinho que está aqui na nossa cabeça, sempre a manter-nos em estado de alerta, que é realmente incrível. Isto da biologia e da natureza está tudo muito bem feito. Mas pronto, olhem, já não sei porque é que estava a falar sobre esta questão em específico. Estava a dizer que tinha saudades de tatuar, sim, estava, exatamente. Com o facto de termos tido de voltar para o Algarve e não estarmos os dois a trabalhar, permitiu-nos dar esse apoio ao Duarte sem qualquer tipo de constrangimento, porque era do género, eu posso estar com ele se for preciso 3 horas seguidas com ele no colo, ou a dar-lhe 100% da minha atenção, porque eu não tenho mais nada de importante para fazer, eu não estou a trabalhar, não tenho compromissos, nem sequer posso ir ter com os meus amigos, portanto estou aqui a 100% para ele, percebem? Isso em retrospectiva foi muito bom, e agora que nestes primeiros meses em que ele foi recém-nascido nós não saímos de casa de todo porque estávamos em confinamento, e o confinamento começou 4 dias depois dele nascer e só acabou quando ele já tinha 3 meses, só para vocês terem noção. Portanto, os 3 primeiros meses foi mesmo do género, estou focada em ti a 100%. E por mais que isso, obviamente teve coisas boas, também foi muito difícil em termos psicológicos para mim, mas acabou por ser bom. E também estava frio, portanto não era fixe sair com ele para a rua porque estava um frio desgraçado. E agora não, agora já está melhor tempo, já conseguimos apresentá-lo a praticamente todos os nossos amigos em diversas circunstâncias, o que tem sido muito fixe. O facto de também irmos lá para a remodelação do apartamento, ele obviamente vem sempre comigo, não é? Porque eu tenho de estar onde ele está e vice-versa, porque eu sou o restaurante dele, e isso faz com que ele tenha muitos estímulos e veja muita gente, muitas coisas diferentes, sinta cheiros diferentes, veja coisas diferentes a acontecer, e eu acho que
isso vai ser, e está a ser muito bom para o desenvolvimento dele, porque eu sinto que ele é um bebé muito atento e muito curioso, e ser curioso é ótimo, principalmente, eu acho que na vida toda, mas principalmente para os bebés e para as crianças que são curiosas por natureza, mas eu sinto que ele é muito atento, tanto que quando eu vou passear com ele, ou por alguma razão temos de ir ao supermercado ou ao shopping, ele vai no carrinho, e eu às vezes até me esqueço que tenho um bebé ali, porque ele vai calado o tempo inteiro, porque está tão ocupado a ver tudo o que está à volta dele que ele nem se lembra de chorar, nem se lembra que tem fome, nem se lembra que provavelmente tem que mudar a fralda, percebem? E é muito giro ver isso. E pronto, olhem, assim de updates é o que tenho. Estamos em pleno Euro, não é? Vocês são daquelas pessoas que gostam bem de futebol, ou que tipo não liga nada a futebol, ou que, como eu, só liga minimamente quando é Euros ou Mundiais. É porque eu sou essa pessoa. Eu sei que é estúpido e eu não adoro... É assim, eu não tenho nada contra o desporto em si. Para mim o futebol é um desporto como outro qualquer. O que eu não gosto é toda a maluquice. Parece quase que as pessoas são doentes pelo futebol. Isso irrita-me. O futebol estar acima de coisas, de quase tudo, percebem? Isso irrita-me muito no futebol, mas passando essa parte à frente, na fase do Euro e dos Mundiais, não sei porquê, eu nem sou muito patriota e acho que os nacionalismos são mais prejudiciais do que benéficos. Eu acho que toda a questão das fronteiras e isso tudo é tudo muito problemático. Alguém se lembrou de desenhar num mapa que Portugal acabava ali e começava a Espanha, e isso para todos os países, e por causa disso criou-se imensos conflitos, porque eu sou português, tu és espanhol, já não gosto de ti, ou isto não sei o quê, percebem? E isso é estúpido ainda a acontecer hoje em dia, porque, lá está, ok, eu sou portuguesa, aquele gajo é, sei lá, marroquino ou norueguês, não há diferença, tipo, simplesmente eu nasci num sítio, ele nasceu noutro, ponto final. Claro que há as diferenças culturais que não só devem ser respeitadas, não é? Mas lá está, eu acho que somos... isto é tão óbvio para mim que até parece estúpido eu estar a dizer, mas somos todos seres humanos. Eu acho que o respeito devia vir daí, e estas cenas todas e estes movimentos, por exemplo, de extrema-direita, que estão a ganhar tanto palco nos últimos anos e nos últimos meses, que está a acentuar esses nacionalismos das pessoas, deixa-me bué admirada, tipo, como assim? Tu não gostas daquela pessoa só porque ela é de outro país, só porque ela tem outra religião? Tu não a conheces. Provavelmente vocês têm muito mais em comum do que se calhar o gajo do lado que é igual a ti só porque nasceu na mesma rua, mas se calhar tipo, têm interesses completamente diferentes, embora tenham a mesma nacionalidade, a mesma religião. Quem te diz a ti que aquela pessoa, só por ser muçulmana, ou só por ser testemunha de Jeová, ou só por ser cigana, ou só por ser, sei lá, esquimó, não pode ter coisas em comum contigo, ou ser tão boa pessoa como tu achas que és. Portanto, isto tudo do Euro, obviamente, são nações contra nações, países contra outros países, e estamos aqui a gritar pelo nosso Portugalito, quando isso na realidade, pelo menos para mim, não tem assim tanta importância. Mas pronto, não sei se é por toda a questão cultural da cena e por me relembrar quando eu era pequena e tipo ver a minha família toda reunida a ver os jogos, provavelmente é por aí, essas memórias de nostalgia. Mas eu acho piada ver o Euro e o Mundial. Obviamente, se perder um jogo, tipo, está-se bem na mesma, tipo, não fico de todo chateada, mas se estiver a dar na altura em que eu estou em casa e tenho tempo para ver, até acho piada a ver. E no outro dia, olha, eu e o Ricardo estivemos a ver o jogo enquanto estávamos lá no meio das remodelações do apartamento, enquanto pintávamos portas e lixávamos portas, estávamos a ver Portugal a jogar contra a Hungria. E foi um belo jogo, né? Acabou 3-0. Eu nunca pensei chegar a este ponto em que estou a falar de futebol no meu podcast. Bárbara, quem és tu? Mas pronto, olhem, já estamos aqui há 33 minutos, portanto provavelmente vou acabar com o episódio. Estou cheia de calor e para além... peço imensa desculpa. E para além disso tenho que ir fazer o almoço. Não sei o que vou comer,
não temos comida em casa. Lá está, como temos passado o tempo todo dentro daquele apartamento, nem sequer temos comprado comida aqui para casa, porque senão ia-se estragar tudo. Portanto, compramos sempre, quando vamos para lá, aquilo por baixo tem um Pingo Doce e um Auchan perto, portanto acabamos por desenrascar sempre qualquer coisa para fazer de almoço lá, ou então às vezes mandamos vir o Uber Eats, pronto. E pronto, tem sido assim. Portanto, não tenho assim grande coisa para cozinhar hoje e não sei o que vai ser, mas alguma coisa se há de arranjar. Portanto, amigos, obrigada por ouvirem mais um podcast. Obrigada por não me abandonarem nesta minha ausência. Eu prometo que são só mais uns quantos meses de irregularidade e de ausência e de má disposição. Mas que vamos apontar para outubro. Eu acho que outubro, novembro é minimamente realista para o nosso regresso a Lisboa e à mínima normalidade. Portanto, espero que vocês estejam bem, felizes, que aproveitem o verão, embora isto do Covid esteja a piorar um pouco agora outra vez, mas não falemos disso, que não me apetece. Gosto muito de vocês e vemo-nos. Não vou dizer para a semana, porque não sei se para a semana consigo, mas no próximo episódio. Um grande beijinho.